amigos! Começou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro com Diga-se de Bahia 1, passagem, Corinthians e Bahia, Corinthians Bahia 1. 1, Corinthians Haja 1. coração. Essa aqui é a Mas antes eu verdade, o peço que se Corinthians não inscreva jogou um no grande canal, jogo, comenta, mas conseguiu um compartilha e grande vamos junto. resultado O com um Bahia golaço mandou do no jogo Angelelli de no fora da primeiro área. tempo E e aí, no meu irmão, segundo o tempo. Bahia fez o gol Teve com o Léo 3 Duarte, gols teve que 3 foram gols anulados do bem Bahia, os 3 anulados, foram bem mas o Bahia anulados. amassou. O Corinthians não Realmente, jogou o nada. Corinthians Essa aqui é a abriu o verdade. placar com Comenta, um se inscreve no golaço do canal e tamo Angelelli. junto. Mas o Corinthians não conseguiu jogar, amigo. Não fez o que fez no jogo contra o Remo. O Corinthians parecia um time cansado, um time que sentou no resultado, fez 1-0, recuou o time. E aí, amigo, o Bahia foi para cima e conseguiu o gol no final, com o zagueiro do Bahia empatando o jogo. Léo Duarte empatou de cabeça, ninguém subiu. Como é que pode a defesa do Corinthians dar esse mole? Haja coração, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, amigo. O Ranieri foi substituído. O Fernando Diniz poderia ter falado para os jogadores do Corinthians tentar ir mais, tentar chutar mais. Mas o resultado acabou sendo bom para o Corinthians, principalmente porque não é fácil jogar em Salvador. Já o Bahia perde 2 pontos em casa. O Bahia realmente poderia pontuar e brigar um pouco mais lá na frente. Só que o Corinthians não jogou bem, o Bahia foi melhor, foi superior. Eu tô aqui com o Ronaldo Fenômeno. O que você achou do jogo? O Corinthians teve uma sorte, poderia ter perdido o jogo pro Bahia. O Corinthians não jogou bem, mas conseguiu um ponto. Tudo bem, Ronaldo? Galvão, o Corinthians conseguiu um grande resultado em Salvador, não é fácil jogar lá, né? O Bahia tem um time muito forte, né? Principalmente o Cauê, Furquim, o próprio Juba, né? E o Ademir, que são os destaques do Bahia, né? O William José, esse centroavante que veio do futebol argentino, que jogou hoje, muito bom jogador, se posiciona bem. E o Corinthians não conseguiu jogar, né? O Bahia não deixou o Corinthians jogar, neutralizando principalmente os principais jogadores, que é o Garro e o Roberto, né? O Corinthians não conseguiu criar, foi feliz, fez o gol com o Angelelli, mas faltou se estruturar, né? Não afobar, né? E tomou o gol também, um vacilo da defesa, né? Não pode deixar um jogador subir sozinho dentro da área, né? E o Bahia realmente perde aí 2 pontos em casa. O Corinthians ganha muito com esse empate. Não é fácil pontuar em Salvador, mas o resultado foi bom para o Corinthians. Principalmente o Corinthians não ter jogado aquilo que se esperava. Como jogou bem contra o Remo, contra o Bahia não conseguiu jogar. Haja coração. Yuri Alberto hoje parecia que estava sumido. O que você achou do Yuri Alberto hoje, Ronaldo? Galvão, o Roberto não fez um grande jogo. O Roberto não conseguiu ser aquele Roberto do jogo contra o Remo, né? O Bahia amarrou muito bem, né? Não deixou o Roberto jogar, principalmente o Garro, que é um jogador que passa a bola para ele, né? E o Corinthians perdeu muito com isso. Eu acho que o Garro, quando está no jogo, é outro jogador, um jogador que cria, um jogador que incomoda, né? E hoje o Corinthians não conseguiu jogar, mas teve os seus méritos de conseguir empatar com o Bahia, principalmente porque o Angelelli fez um golaço, né? E a equipe do Bahia poderia ter vencido o jogo, porque jogou muito mais, controlou o jogo, teve chances. E realmente 1-1 foi o resultado do jogo. Haja coração. Agora eu queria saber de você. O Memphis renovou hoje até 2028. Você acha que é uma boa para o Corinthians? Galvão, até junho de 2028, o Memphis é um jogador importante, né? Eu acho que vai aí agregar muito ao Corinthians. Acredito que é um jogador que tem aí, que dá um pouco mais, né? O Corinthians deve para ele e vamos ver se consegue agora acertar isso, né? E ele tem tudo realmente para ficar aí mais tempo e se tornar cada vez mais um jogador importante junto do Yuri Alberto, né? E o Corinthians, como não pode contratar, né? Realmente foi uma grande contratação, um jogador importante e espero que venha realmente focado para ajudar o Corinthians. O Corinthians precisa muito dele, assim como ele precisa do Corinthians. Haja coração. E sobre o Bahia, o Ademir para você é o destaque do Bahia? O Ademir, o Juba, né? O Ademir tem que ser observado até pela seleção brasileira. O Galvão, jogador veloz, jogador que vai para cima, dribla, né? E é um bom jogador. Eu acho que é um jogador que tem que ser observado, assim como o Juba, né? O time do Bahia é um time muito bom, Galvão, mas hoje não conseguiu furar aí
o bloqueio do Corinthians, que apesar de não ter feito um grande jogo, conseguiu ainda realmente evitar que o Bahia vencesse o jogo, até porque o Fernando Diniz sabe que empatar fora de casa é um grande resultado. E o Fernando Diniz? O que você acha do Fernando Diniz e do Rogério? A confusão, quase deu briga, o Rogério evitou. O que você acha dos dois trabalhos? Com relação à briga, não pode, né? A briga atrapalha qualquer jogo, né? Não pode acontecer, mas o trabalho do Fernando Diniz e do Rogério é bons trabalhos, né? O Bahia está numa boa colocação no Brasileiro e tem tudo para brigar por Libertadores. Já o Corinthians, eu acho que dá para brigar aí, para tentar também brigar por Libertadores. O Fernando Diniz vem evoluindo o time. O Corinthians hoje não jogou bem, mas tem jogadores que podem crescer e estão crescendo na hora certa. E está 4 jogos sem perder, isso é importante. Ele está conseguindo fazer com que a defesa tenha uma outra leitura, né? Agora, realmente, o ataque do Corinthians precisa evoluir. O Yuri Alberto, no outro jogo, fez 2 gols. E o Corinthians está aí no caminho certo. E o Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho, Galvão. Haja coração! O que você achou do jogo? Bahia 1, Corinthians 1. Resultado pro Corinthians foi lucro. Comenta aí, se inscreve no canal e tamo junto. Haja coração!